Oi, gente! Eu estou aqui hoje pela primeira vez começando um projeto pessoal. Esse projeto pessoal já vem há muito tempo aqui na minha cabeça, que é um projeto de trazer aqui no meu canal do YouTube histórias sobre a engenharia, histórias da engenharia. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de história da engenharia e da arquitetura, trazendo um foco aqui, fazendo um link com os filmes, com as séries aí medievais que eu gosto tanto. Então, se você me conhece, você sabe que eu sou apaixonada por série, né? Por série, eu adoro filme, eu assisto, eu assisto 1, 2, 3, 4 filmes no final de semana. Eu sempre fui assim, desde que eu era nova. Pra mim, é assim, ele quer aparecer, peraí. Ó, deu oi. Ele quer aparecer, pronto. Ele assiste comigo. São coisas que eu gosto, que me alimentam a minha alma, eu gosto de fazer, né? Então vou trazer pra cá nesse canal, a partir de agora, algumas curiosidades. Aí eu tenho certeza que se eu falar Caraxe, você vai entender. Se você assistiu A Casa do Dragão. Se eu falar, agora eu esqueci como é que a outra chamava, Lombardi, como é que a outra chamava o amor dela, a Rainha dos Dragões. Secoicói. Se eu falar Secoicói, você vai lembrar aí de Game of Thrones. Quase que não sai Secoicói. Mas onde é que Game of Thrones, Casas dos Dragões, foi ambientada? Ela imita as cidades feudais europeias. E eu trago aqui uma curiosidade muito legal das cidades feudais. As cidades feudais, em geral, elas eram redondas ou ovais. E elas, apesar de você achar que ela não tinha nenhum planejamento urbano, ela tinha lá seu planejamento. Eram muralhas com torres de observação, rodeada por um fosso. Aí acabou aí? Pelo menos não. O fosso ele podia ser, não sei se você sabe disso, seco, ligado a um rio ou com excremento. Nem todo fosso tinha excremento, certo? O excremento ele era usado para, muitas vezes, o pessoal lá da Idade Média era um pouco sujo. Mas nem sempre era por conta disso. Ele fazia assim, eu vou sujar porque o meu inimigo também não vai querer entrar, né? Mas o inimigo também estava nem aí que era sujo mesmo. Mas a gente também tem a questão das ruas. As ruas das cidades medievais, elas eram totalmente irregulares. Alguns estudiosos, não todos, atrelam isso aí a um planejamento tático militar. Porque na hora que o inimigo caía dentro da cidade, ele conseguia, vamos supor que ele conseguisse lá, né? A gente vê nos filmes, ele consegue lá pular a muralha, e quando ele caía lá dentro, ele entrava numa rua sem saída, numa rua que ele não sabia sair, aí vinha um e pegava, eu vou dar um spoiler, né, do jeito que fizeram com o Daemon, né? Aí todo mundo já assistiu, né? Já terminou. Do jeito que teve aquela briga lá de Daemon lá com o outro, que eu esqueci o nome, né? Lá no último episódio. Então ele entrou ali num lugar que ele não sabe pra onde vai, ele não sabe entrar e chegar no objetivo fim dele, a não ser que ele tenha estado na cidade antes. Mas mesmo assim era difícil, porque as cidades elas cresciam muito, que aí vem a outra parte, vem aí o outro viés, né? Que elas eram irregulares porque elas tinham um crescimento desordenado. Muitas vezes esse crescimento tinha que ir ali se adequando ao relevo da cidade e à própria muralha, porque a muralha já estava feita, não tinha o que fazer, não é verdade? Mas eu prefiro pensar que elas eram pensadas para realmente deixar essa confusão mental no inimigo. Aí me fala aqui nos comentários se você acha isso também. Uma coisa interessante é que a maioria dos filmes medievais ou das séries, ela tem sim um embasamento histórico. No próximo episódio eu vou falar de Outlander. Outlander, você já assistiu Outlander? Outlander eu assisti por 12 anos, fiquei órfão, inclusive. E ela é 90% filmada na Escócia, né? A Escócia aí que tem muitos castelos e tal. E é muito interessante a gente ir se aprofundando, vendo onde foi filmado, porque qual foi a inspiração, né?
Aí tem lá a questão dos clãs escoceses, que é muito bacana, o tipo de casa. Aí depois eles começam a passar os anos, os séculos, as casas vão modificando. Tudo isso a gente vai falar aqui nesse canal. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de falar para meus alunos é como eram construídas as igrejas, as catedrais. Você sabia que as catedrais elas passaram mais de 100 anos para ser construído? É por isso que o engenheiro, o executor, né, algumas vezes chamado de engenheiro, algumas vezes não, ele sempre tinha um aprendiz junto dele, como o nosso estagiário de hoje. Porque muitas vezes ele não conseguia concluir a obra, ele ficava bem velhinho, aí ele tinha esse aprendiz para ficar lá com ele. Então isso aí também é muito interessante. Aí você quer ver uma construção de uma catedral, assista a Catedral do Mar, tem na Netflix, é muito bom, a série espanhola, muito boa. E ela tem duas partes. No próximo vídeo eu vou trazer qual é a outra parte dela. Você assiste primeiro Catedral do Mar e tem uma outra parte, né? Que é como se fosse uma sequência, mas não é a mesma história. Então é bem legal. Então tudo isso a gente pode aprender tanto nos filmes, como nas séries, como aqui comigo. Então, se você quiser um tema, fala aqui pra mim nos comentários. Ai, Paloma, queria tanto que você falasse das pirâmides, queria que você falasse aí como é que eram construídos, como é que foi construída Notre Dame, que eu vou procurar saber e eu vou trazer aqui pra você. Então, isso aqui já não é trabalho, é lazer, uma coisa que eu gosto de falar, eu queria interagir com você. Então, interage aqui comigo. Bye, bye!